Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma poderosa mensagem da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos então uma palavra de oração falando com nosso Pai Criador. Oremos então todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, humildemente nos colocamos em Tua bendita presença, Senhor. Primeiro pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e agora entregamos tudo nas mãos do Senhor, nossas vidas, nossas dificuldades, nossas necessidades, a saúde de cada um, ó Pai, que está precisando da saúde, da bênção de Deus, da vitória no trabalho, ou em seu lar, onde quer que seja, Senhor Deus, e eu peço a bênção em favor de todos, peço a inspiração divina para mais esta programação aqui que estamos começando, e que assim, ó Pai, os filhos do Senhor sejam edificados e o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. A escritura que nós vamos ler está em São Mateus, capítulo 16. E nós começaremos a partir do versículo 13. Então, todos vocês que desejarem procurar, Mateus 16, verso 13. E agora, enquanto isso, então, nós daremos as nossas notificações como fazemos diariamente, não é? Este programa, ele é publicado em nosso canal do YouTube diariamente, a mensagem do sétimo anjo, e também republicado, copiado, não é, para os nossos grupos de WhatsApp, que são 3, e qualquer irmão tem a oportunidade, se o desejar, de fazer parte de um dos grupos. É só entrar em contato conosco, o nosso número está aí na descrição do vídeo, e então é só entrar em contato e fazer a tua solicitação, e não esquecendo de colocar o teu nome para que nós possamos então criar o vosso contato, não é? E aí, quando nós publicarmos no YouTube, simultaneamente eles também já vão para os grupos. E fica mais prático para todos aqueles que desejam acompanhar, não é? Nos seguir aí através desta programação. Muito bem, e também ainda em tempo, lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós continuamos com os nossos cultos normais, todos os domingos, no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, nós temos os nossos cultos ali em nosso tabernáculo, que está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os nossos cultos são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E todos vocês são bem-vindos. Venham e adorem juntamente conosco, não é? Muito bom, então. Dito todas estas coisas, nós vamos aqui para a nossa leitura, conforme anunciamos, São Mateus 16, e começamos com o versículo 13. Vamos ler então. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, e outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Chegamos até o versículo 18, não é? Para a nossa meditação. E depois disso, agora, nós vamos ouvir, então, uma canção para o nosso deleite espiritual, para o nosso enlevo. E é um hino muito bonito, não é? E esse hino é o hino 505 do Inário Adventista. E é cantado pelo conjunto adventista também, não é? Então nós vamos ouvir esse bonito hino
e depois nós voltaremos aqui para a nossa meditação em nossa escritura que lemos, não é? Vamos então, para a glória de Deus, ouvirmos esse louvor. Ouçamos e meditemos. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos irá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais de sua volta aí estão. Eis os povos em tremenda inquietação. Eis a ciência a aumentar e a impiedade a se agravar. Logo Cristo nos trará libertação. Está muito prestes um momento da emoção. Vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar. Já vem vindo a tão sonhada redenção. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração, não é? E agora, de volta aqui às Escrituras, eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui nos versos 17 e 18 e não tomarmos muito tempo para que possamos então voltar ao nosso estudo da mensagem Poder de Transformação, não é? Então aqui no verso 17 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então eu gostaria de frisar com meus irmãos que estão nos acompanhando, né, que na verdade a bem-aventurança da edificação, porque ele diz, sobre essa pedra edificarei, não é? A bem-aventurança é o seguinte, não é que Pedro era a pedra em que a igreja estaria edificada. Não. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela ensina que Pedro é a pedra mencionada pelo Senhor Jesus Cristo. E os protestantes evangélicos dizem que a pedra não é Pedro, a pedra é Jesus. Então, ambos estão equivocados, tanto os protestantes evangélicos como também os católicos, a Igreja Católica Romana, não é? Estão equivocados pelo seguinte fato, que a pedra que o Senhor Jesus Cristo mencionou era a revelação que Pedro teve. Não era a sua pessoa, era a revelação, porque aqui está escrito no verso 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, veja bem, a pedra sobre a qual a igreja está edificada é esta que o Senhor Jesus Cristo mencionou aqui. Por quê? Não te revelou a carne e o sangue. Então, o porquê da resposta do Senhor Jesus Cristo foi justamente a revelação que São Pedro teve, sobre qual seria a base da edificação da Igreja de Cristo. Então, nós vamos deixar assim agora e vamos dar continuidade, então, como já dissemos, na mensagem que está em apreço, a qual está em estudo aqui nesta programação, nesta série. Então, nós estamos continuando aqui do parágrafo 186. Então, vamos aqui. Esta é a mesma coisa que Caim tinha em mente. Não perca o que tem a ver Caim com a revelação da Escritura lida, Então, esta é a mesma coisa que Caim tinha em mente. Seu pai, no princípio, ofereceu flores e frutos da terra, quando Deus queria sacrifício. O homem, com a revelação de Deus, foi sangue, não uma pera, ou um pêssego, ou uma ameixa, ou o que quer que fosse, ou um damasco, como dizem agora. Então, vejamos isto. Quando Caim ofereceu o seu altar a Deus, porque ele não era filho de Deus, Caim, ele não era descendente de Adão, ele não era filho de Deus, mas ele não ofereceu sacrifício para o seu pai, que era o diabo, que era Satanás, porque a própria Bíblia diz, São João escreveu em uma de suas cartas, que Caim era do diabo, não era de Deus. Por isso ele matou seu irmão, que era de Deus. Então, o profeta está dizendo aqui que hoje a falta de revelação que existe entre as pessoas, entre os religiosos, de um modo geral, é a mesma que estava em Caim. Por que Caim ofereceu flores e frutos? Ele era um lavrador da terra e ele ofereceu dos frutos do seu trabalho. Justamente porque ele tinha em mente que o pecado de seus pais era ter comido uma fruta de uma determinada árvore do jardim. E por acaso não é esta mesma a ideia, não é este mesmo o pensamento da maioria das pessoas hoje? Então, isso é muito sério. Nós não estamos fazendo nenhum julgamento a quem quer que seja, mas você que deve fazer o julgamento em si próprio, não nos outros, Eu não tenho o direito de julgar a quem quer que seja. Eu sou um ser humano necessitado da misericórdia de Deus, necessitado do perdão de Deus sobre as coisas erradas que posso fazer e tudo, porque todos nós estamos sujeitos a isso, mas direito de julgar a quem quer que seja, eu não tenho e ninguém tem, mas eu posso julgar-me a mim mesmo. E você também, você pode julgar a si mesmo. Agora, se você acreditar que foi uma fruta, misericórdia, Eu, como não estou me referindo a ninguém diretamente, eu estou falando indiretamente, Para quem queira ouvir. Se você acreditar que eles pecaram no Jardim do Éden e comeram uma fruta, você está acreditando da mesma maneira de Caim. E Caim não era de Deus.
São João disse que ele não era de Deus, ele era do diabo, por isso ele matou seu irmão, não é? Isso é muito sério e muito profundo, e cada um de nós tem a responsabilidade consigo mesmo, como São Paulo disse no tocante à Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um tem o direito e o dever de examinar a si mesmo, não é? Agora, Abel, por sua vez, ofereceu um cordeiro. Eu não sei se eu poderia dizer isto que vou dizer agora, mas eu diria, até na escolha da profissão, eles escolheram errado, um errado e um certo. Quando se foi escolher a profissão de cada um, Caim escolheu lavrar a terra e colher frutos. E Abel escolheu ser pastor de ovelha, não é? E Jesus não disse que ele era também pastor de ovelha? Então isso representa a revelação. É sobre essa pedra aí, que é a revelação, que a igreja de Deus está edificada, não é? E nós vamos prosseguindo aqui, não é? Então, voltando só um pouquinho aqui, foi o sangue que nos trouxe para fora do jardim do Éden, um sangue degradado, uma mulher que deixou a semente da pessoa errada ser plantada em seu ventre e começar isso. Agora, encontramos para provar que a mensagem é realmente oportuna acerca do que lhes tenho falado, do que lhe estou falando. Para prová-lo, olhe em volta nos dias de hibridação hoje, tentando fazer uma espécie mais bonita, porque, na verdade, o sacrifício de Abel era um sacrifício horrendo, mais horrível, mais terrível, né? Ele estava tirando a vida de um cordeirinho para oferecer o seu sacrifício, mas aquilo representava o Senhor Jesus Cristo, aquele cordeirinho, não é? Agora Abel resolveu fazer um sacrifício mais bonito, mais aprazível, mais aceito, não é? E ainda é assim o que ele está dizendo aqui até agora. Veja, a hibridação, veja na vida das plantas. Aqui no verão passado, foi neste verão, eu tinha uma florzinha silvestre, ele estava me mostrando ali, há alguns minutos, isto me veio à mente. Uma florzinha silvestre que eu tinha neste canteiro aqui. Eu tinha de regar essa coisa 2 vezes por dia para mantê-la viva. Ela era um híbrido, mas não a silvestre, né? A outra flor. Ela era um híbrido, mas ela se originou de outra florzinha amarela, a qual foi unida a alguma outra coisa para fazer esta flor. Então ele tinha a florzinha silvestre, que nasce lá na mata, no campo, ninguém precisa irrigá-la, ninguém precisa pulverizar veneno nela, ela sobrevive com a vida própria que a própria natureza lhe tem dado. Mas a híbrida, que você faz um enxerto ali e você planta num vaso, ela não sobrevive sozinha. Aí você tem que irrigá-la,
você tem que pulverizar veneno porque os insetos a matam. Então é isso que representa para nós o que é a religião híbrida. Inclusive, o profeta Irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Religião Híbrida. E uma se encontrava ali fora, quando se poderia cavar 10 pés, cerca de 3 metros, que é uma nota do tradutor, na terra, e não encontrar suficiente umidade para cuspir. Veja, estava simplesmente vivendo no pó, a florzinha silvestre, né? Não precisa ser adulada, não precisa ser carregada no colo, não precisa dar dádivas para ela permanecer como cristã, porque já que está falando de flor, é um tipo da vida cristã. Não precisa fazer nada, ela continua firme em seu posto de dever. Ela mesmo vivendo no pó, ele diz, cavando 3 metros abaixo, não se encontraria umidade para mantê-la viva, mas contudo, ela se mantinha viva, porque ela era uma fruta original, uma planta original e resistente a todo o ataque do inimigo. Nosso inimigo é Satanás. Mas você sabe de uma coisa? Satanás não tem outros pés e nem outras mãos e nem outra boca aqui na terra a não ser as do ser humano. Assim como Deus também não tem outra boca aqui na terra, outros pés, outras mãos, a não ser do ser humano. Seus servos, seus filhos, que pregam a sua palavra e que incentivam as pessoas a crerem em Deus, crerem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e assim por diante, não é? Bom, e era igualmente bonita, e não tinha de ser regada. Era a original, não era híbrida, não havia nada misturado com ela. Era uma flor genuína, e esta era algo misturado com ela. Tinha de regá-la e acariciá-la e mimá-la. Está vendo? Esta você não tinha, nenhum bicho se aproximava dela. Temos de pulverizá-la e tudo mais para preservá-la. E as moscas e mosquitos e coisas tais, para dessa maneira mantê-los afastados. Se não o faz, eles a matam. Você não tem um mosquito, não se aproximaria dele. Aleluia! Então, isso aqui é muito sério, porque se a planta original for hibridizada, a semente original, né? Porque se a planta já estiver crescida, ela já tem a sua natureza, mas mesmo assim ainda é possível enxertar, por exemplo, uma laranjeira, né? Com uma outra fruta qualquer, que seja cítrica da mesma espécie, assim, não é? Então vamos supor, uma laranjeira, você enxerta um galho de limão. E é claro que vai acontecer o quê? Você já se perguntou? O que vai acontecer se nós enxertarmos uma laranjeira com um galho de limão? Aquele galho de limão vai produzir limão, mas o restante da laranjeira produzirá laranjas. Então ela não vai se transformar em limão a laranjeira toda, somente aquele galho. Agora, se hibridarmos na semente, aí
nasce misturado, não é? Então é um perigo. Nós que somos cristãos, muitas vezes nós dizemos que não somos denominacionais, que não somos organizacionais, somos crentes, né, em Deus e tudo, mas é um perigo sermos hibridizados, ou como queira, hibridado, né, com uma outra planta, com um outro sistema que seja organizacional, um sistema humano, um sistema denominacional, e isso hibridiza a planta, faz ela ficar mesclada. E aí às vezes você até crê no profeta, às vezes você até diz que crê nas mensagens, mas você deixou uma semente maligna do diabo te mesclar. Aquele espírito organizacional te pegou. E aí você fica agindo, mesmo com a mensagem de Malaquias 4 na mão, lendo, né? Mesmo indo na igreja e tudo, mas você deixou aquele espírito organizacional te pegar e você se tornou híbrido. Eu estou falando você sabe que é indiretamente, não é? Eu não estou me referindo a ninguém, eu estou pregando para mim mesmo, na verdade. Eu é que preciso tomar cuidado para isso não acontecer comigo, porque se acontecer com os outros, o que eu posso fazer? O problema é de cada um, não é? Agora, o meu problema é não permitir que essas coisas aconteçam comigo, não é? Mais um parágrafo só, porque a nossa hora está acabando. Esse é um verdadeiro, genuíno cristão nascido de novo. Você poderia tentá-lo com qualquer coisa que quisesse, ele todavia é cristão. Tentá-la onde você queira que seja, ela todavia é cristã. Oh, Deus bendito, nós temos que parar agora, não é? Como se diz, eu não diria infelizmente, porque essa é a norma, é a regra, não é? Mas seria bom se desse para continuar mais um pouco, mas se Deus nos der outro amanhã, nós continuaremos em nosso amanhã, que será amanhã mesmo, literalmente, porque este programa é publicado diariamente, menos aos domingos. Diariamente ele é publicado, então amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, guardados, abençoados, livres de todos os males. Amém e amém. Graças a Deus.